Boa tarde a todos. Estou aqui na sede do Paço Municipal de Feira de Santana para poder dar conhecimento a todos sobre o decreto que passo a ler, decreto do Governo do Estado, que foi por nós autorizado e solicitado ao governador do Estado da Bahia. Ao nosso lado, o representante da Polícia Militar em Feira de Santana, o Major Lúcio. O governador nos colocou na semana passada, na sexta-feira, a possibilidade de fazermos algumas ações que dizem respeito à restrição de funcionamento e mobilidade em cidades como a nossa, e eu optei, na última segunda-feira, por uma das duas opções nos dadas com relação a decretos publicados pelo governo do Estado da Bahia em ação que diz respeito à restrição de locomoção noturna, vedadas a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos e locais e praças públicas a partir de 18 horas às 5 horas e a partir das 0 hora do dia 13 de julho de 2020 até meia-noite de 19 de julho de 2020. Solicitei ao governador do Estado que, em razão da nossa decisão de ontem, que o início desse decreto em feira passa a ser no dia 15, amanhã, após o que nós estaremos hoje divulgando em toda a nossa cidade, em vários bairros, o teor desse decreto para conhecimento de todos, da população de nossa cidade. O que nós pedimos é que as pessoas tenham consciência absoluta da necessidade de colaborarem cada vez mais. A ideia desse tipo de trabalho é pedir que vocês permaneçam em casa e que evitem aglomeração. O que nós precisamos mais nesse momento é evitar o aumento da transmissão de casos de coronavírus. E esse aumento persiste. Nossos níveis de serviços médicos estão exatamente naquele limite no qual nós não poderemos ultrapassá-los. Mas a doença continua ativa. Acabo de chegar agora no sepultamento de um grande amigo meu. Certamente você já deve ter tido conhecimento de pessoa próxima de você que também já teve o coronavírus. Alguns ficaram internados durante muito tempo. Outros, como esse colega e amigo médico, não resistiram. Portanto, o que nós estamos querendo evitar é que isso aconteça com alguém da sua família, alguém da minha família, alguém de nós que nós conheçamos. Em razão disso, essas medidas mais restritivas que tomamos agora são medidas muito mais no sentido de acolher, participar, compreender, ajudar que essa doença chegue na sua casa, chegue na sua família. Por isso, nós estamos propondo que você possa nos ajudar cada vez mais a ficar em sua casa, evitando que nesse período da noite você precise fazer movimentações além das movimentações absolutamente necessárias e indispensáveis. Então, nós estamos aqui, neste momento, pedindo que as pessoas que precisarem sair para deslocamento na área de saúde, nas áreas de compra de medicamentos ou absolutamente os essenciais, isso claramente é do nosso interesse e permanece acontecendo. Mas aquelas pessoas que não tenham essa necessidade devam permanecer em suas próprias casas. É importante também que os serviços à noite sejam aqueles absolutamente essenciais. Fizemos isso lá no Tomba, lá durante quase 2 dias, 3 dias. O que funcionou no Tomba foi o absolutamente essencial. O que nós queremos pedir agora é que, além desses serviços essenciais funcionando à noite, que você também permaneça em casa. Evite aglomeração. Embora de noite as pessoas se movimentem menos, mas quem mais se movimenta de noite são pessoas que estão indo para bares, para áreas que podem deixar para ser visitadas em outros dias. E esse tipo de atividade, neste momento, só ajuda a transmissão de vírus. Principalmente nos fins de semana, onde muitas pessoas têm ido a festas e diversões, no momento que nós não entendemos como fazer isso. Nesse momento, a festa de quem brinca muito, brinca com a morte, brinca com esse vírus que está aí. Eu queria pedir, juntamente comigo aqui, com o interesse da participação do Governo do Estado,
Nesse momento, o Major Lúcio fala pelo Governo do Estado, pela Polícia Militar da Bahia, dando algumas informações específicas de como nós vamos atuar agora por diante. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação efetiva da Prefeitura de Feira de Santana no combate, justamente se integrando às medidas emergenciais de todo o governo do Estado. Eu estou aqui justamente, como o prefeito pontuou, para que a gente faça valer o decreto estadual que foi publicado hoje, no sentido de restringir a circulação das pessoas do horário das 18 horas até as 0 hora em Feira de Santana. Essa medida foi tomada pelo governo do Estado com o objetivo simplesmente de prevenir, né? Feira de Santana, por ser a segunda maior cidade do nosso estado, ele já alcançou, não por conta dos números só, mas por conta da nossa capacidade relacionado aos leitos hospitalares, uma medida de atenção. Então, nesse sentido, a ideia do decreto é a prevenção, a redução de risco e a diminuição da transmissibilidade, né? A Polícia Militar estará, como previsto no decreto, certo, atuando, dando todo o suporte à Prefeitura de Feira de Santana para o cumprimento desse. E sabemos que não só a Prefeitura de Feira conseguiria fazer isso, como também não só a Polícia Militar conseguiria atuar em frente a essa pandemia. Então, no contexto de união, no contexto de estarmos integrados, a gente vai estar dando esse suporte. Observando as seguintes circunstâncias, o prefeito trouxe algumas caracterizações relacionadas ao que a gente já vem trabalhando. E aí, eu apenas quero lembrar à população que essa medida ela não deve ser absorvida como uma medida extremamente agressiva, mas sim como uma medida que vai nos ajudar a diminuir ainda mais essa transmissibilidade, certo? A sustentação do decreto está em 2 artigos, né, 2 artigos do Código Penal, certo? Que é o 268 e o 330, que está para facultar a população procurar, mas sabemos que a população, que não será necessário em momento algum a utilização desses decretos por conta da contribuição da população, certo? No sentido do cumprimento da não circulação das pessoas nesses horários. Em sendo assim, representando a Polícia Militar, representando o governo do Estado, eu coloco a Polícia Militar à disposição para que a gente possa, dentro do estabelecido pelo governo do Estado, atuar em conjunto com a Prefeitura de Feira de Santana. Muito obrigado. Agradeço ao Major Lúcio e passo a palavra também ao secretário municipal de Prevenção à Violência, Moacir Lima. Boa tarde a todos. Já ouvimos aqui informações importantes em relação às ações que, a partir de agora, o município, juntamente com o governo do Estado, passam a desenvolver em nossa cidade. São ações importantes, visando cada vez mais contribuir para a diminuição desse vírus no nosso município. Vimos aqui a pontuação já feita pelo nosso prefeito, que visa o cuidado que ele tem tido e que o município tem tido em dotar a todos nós de condições para que a gente possa passar por esse momento juntos. E esses juntos, quando eu falo juntos, falamos de todos nós, governo e munícipes, porque todos nós temos responsabilidade com esse momento em nosso município. Também quero trazer para esse momento a participação importante da nossa Polícia Militar,
e já vem fazendo um esforço muito grande juntamente com todo o aparato do FPI, contribuindo para essa nossa luta, ajudando nessa nossa luta. E nesse momento, a Polícia Militar, ela terá, além do que ela já vem fazendo, um esforço ainda maior para cumprimento desse decreto do governo do Estado. Então, eu quero dizer aqui, senhoras e senhores, que nós todos, emanados nesse momento, cumprindo essas ações que são importantes, como foi dito pelo nosso Major Lúcio, elas não são coercitivas, elas são no sentido de que todos nós possamos dar a nossa contribuição. No momento que a gente, como também disse o nosso prefeito, no momento que você deixa de visitar uma pessoa hoje, você vai poder fazer quase sempre que você puder. Mas esse não é o momento de estarmos saindo de casa à noite. Não é o momento de estarmos trazendo dificuldades para o nosso próximo. Às vezes a gente tem a vontade de ir a uma festa, claro que todos nós temos. Temos o desejo de ir a eventos, claro que temos. Mas nós temos que entender que esse não é o momento. Porque ao retornarmos, estaremos talvez levando para o nosso seio, das nossas famílias, as dificuldades que poderemos advir. Então, o que eu quero informar nesse momento, prefeito, é dizer que nós continuamos, como FPI, seguindo as orientações do nosso município, respeitosos também ao decreto do governador, em cumprir todas as ações já definidas e que nós esperamos que venhamos a ter o mais rápido possível o resultado que nós esperamos, que é a passagem de todos nós por esse momento com tranquilidade, que a gente possa verdadeiramente não estar aqui chorando por pessoas conhecidas que estão perdendo as suas vidas. Agradeço ao secretário Moacir e dizer que a nossa fiscalização preventiva integrada continua todos os dias funcionando normalmente, 156 permanentemente aberto. Estamos juntos com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, o PROCON, toda essa equipe continua trabalhando permanentemente, inclusive nas ações que fazemos todas as semanas nos bairros e distritos de Feira de Santana. O que nós queremos neste momento é publicizar, dar publicidade cada vez mais a essa ação integrada entre o governo do Estado e o município de Feira de Santana. Eu gostaria de pedir mais uma vez ao Major Lúcio que pudesse esclarecer nessas questões de restrições à noite, o que é que as pessoas devem portar para poder se identificarem, terem as garantias que precisam ter para esse deslocamento acontecer em casos de absoluta necessidade e excepcionalidade. Ok, prefeito. A previsão do decreto, ele traz no seu artigo 1º, fica determinada a restrição de locomoção noturna vedada a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas das 18 às 5 horas, a partir das 0 hora do dia 13, lógico que o prefeito já pontuou que ele ligou para o governador e facultou a gente começar esse decreto amanhã, às 24 horas do dia 19. Nos municípios, no caso, Feira de Santana foi incluído ontem. A ideia, senhores, é que possamos portar para a fiscalização de circulação, eu tenho que comprovar para onde eu vou. É interessante que a população tenha acesso ao decreto e observe que, para situações, no caso de deslocamentos para ir a serviço de saúde ou farmácia, está tranquilamente liberado, desde que a gente comprove esse tipo de deslocamento. Os serviços essenciais precisam de trabalhadores, e esses trabalhadores também precisam deslocar para assumir o seu serviço. Desde que ele comprove isso, ele simplesmente vai estar liberado. A ideia não é trabalharmos o interesse individual, e sim o interesse coletivo. A restrição de circulação, que pode ter uma interpretação aí dúbia, não é em função de uma pessoa ter o direito de se deslocar, mas sim de todos terem o direito a não serem absorvidos por esse mal que é contrair o Covid. Então, é interessante que, quando a gente desloque a partir deste horário, de sua residência,
se for justamente com esse intuito, a gente porte o documento de identidade, que isso aí é natural, é legal, e também um comprovante de residência para atestar para onde eu estou indo. Então, a partir do momento que eu saio do meu emprego, do meu trabalho, e eu vou para a minha residência, e eu passar por alguma barreira, eu vou ter que comprovar que eu estou indo para a minha residência e sair do meu trabalho para a comprovação. Lembrando, senhores, que não é necessário nós sermos coercitivos nesse tipo de medida. É interessante que todos pensem no coletivo e não pensem no seu interesse individual, certo? O Covid, pelas 73 mil mortes que já causou no nosso país, já demonstrou que temos que ser muito mais integrados do que a gente buscar os interesses em particular, certo? A Polícia Civil, conforme o decreto, também está integrado nessa ação, certo? Para, se possível, uma lavratura de qualquer tipo de situação diferente do que foi determinado pelo decreto, mas sabemos da população de Feira, que é uma população extremamente amistosa e que vai contribuir para que esses próximos 5 dias, né, são um pouco menos de 5 dias, a gente possa celebrar, ao final disso, uma diminuição da transmissibilidade. Agradeço mais uma vez, Major Lúcio, e concluo aqui para que as perguntas possam serem feitas, que no artigo 5º, esse decreto se baseia nos artigos 268 e 330 do Código Penal, em caso de descumprimentos das observações feitas neste decreto. Eu espero, mais uma vez, que não sejamos, de nenhuma forma, impelidos a ter que utilizar esses diplomas legais, porque acredito na colaboração e na participação de todos nós feirenses. Renata Maia. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas jornalistas que enviaram perguntas. Começando com a pergunta do jornalista Joilton Freitas, Rotativo News. Prefeito, toque de recolher não é uma medida extrema? Como o senhor acha que a população vai reagir a essa ação? Nós entendemos que é uma medida muito dura, mas nós não queremos que isso seja um toque de recolher no sentido militar. Entendemos que é necessário que as pessoas possam ficar em suas casas, e o que nós estamos querendo muito mais do que uma atitude puramente de recolher, como se fosse uma ação militar, mas uma ação de que as pessoas possam ficar em suas casas da forma que seja a mais adequada possível. O que nós temos neste momento é de evitar a transmissão da doença, e ela está aumentando. Portanto, o que nós entendemos é que esse nível de restrição poderá ser, no nosso entendimento, positivo para evitarmos que muito mais pessoas adoeçam. Pergunta agora do jornalista Augusto Ferreira, blog O Protagonista. Prefeito, o senhor assumiu o compromisso na segunda-feira passada de flexibilizar as atividades comerciais em Feira de Santana quando o Estado ativasse os 40 leitos de UTI do Hospital Clédito Andrade II. O governador anunciou a inauguração para esta quarta-feira. Com o decreto estadual determinando o toque de recolher em Feira de Santana, o senhor mantém a intenção de flexibilizar e quando será? Mantenho sim. O que nós obedecemos aqui no critério são as restrições colocadas pelo governo do Estado, que podem ser modificadas, como foi solicitado por nós. A adequação desse decreto, nós podemos solicitar também e impor as decisões municipais. Da mesma forma como eu peço ao governador que não se coloque a partir do dia 13, eu também tenho as condições de, com base no decreto municipal, observados os novos leitos funcionantes, e aí, Augusto, é importante dizer que eu vou estar lá verificando o funcionamento de 40 leitos de UTI. É importante que a gente verifique se esse funcionamento vai ser todo efetivado a partir desta semana ou de que dia isso efetivamente começa. Cumpridas essas condições de segurança para a internação das pessoas, sim, a Prefeitura de Feira de Santana poderá fazer as modificações adaptáveis dentro desse decreto também, mas predominará a decisão municipal, sim, nesse caso.
Mais uma pergunta do jornalista Augusto Ferreira. Haverá alguma ação específica na zona rural ou o toque de recolher não atingirá os distritos? Eu queria consultar o Major Lúcio e consultar também o secretário Moacir, para que nós possamos ver a perspectiva de ir para a zona rural também. A princípio, as ações serão estabelecidas em Feira de Santana. Como já é de praxe, estamos fazendo as ações, a exemplo desse final de semana, fizemos na Maria Quitéria, né, no distrito de Maria Quitéria, nós estaremos continuando também nos distritos, imaginando Feira de Santana como uma metrópole. Essas cidades, se nós não dermos atenção a esses distritos, lógico que a pandemia ela não vai diminuir no centro da cidade. Ok, Augusto. Então, nós vamos permanecer com nossas ações, tanto na sede quanto nos distritos e em bairros também. Isso nós vamos especificar quais são as nossas atividades, além dessas que estamos anunciando aqui nesse momento. Pergunta agora de Andréia Trindade, do Acorda Cidade. Com o toque de recolher, como ficam os horários do serviço de delivery e de transporte público? Não prevê. O decreto não prevê essas questões que dizem respeito ao delivery. Nós temos, inclusive, nessa conversa hoje com o Coronel Luziel, a respeito dessas distribuições que, para nós, são consideradas essenciais, que nós temos que verificar a forma de condução. Com relação ao transporte público continua como está funcionando, até as 20 horas. O que nós vamos adequar são essas questões. Por isso que nós estamos começando agora a aplicação do decreto e ele poderá, de toda sorte, por nossa solicitação, ser adequado a situações específicas que nós precisamos avaliar de acordo com a evolução da aplicação dele próprio. Prefeito, me permita só uma complementação. No parágrafo 1º do artigo 2º do decreto, ele, para fim dispositivo, no caput deste artigo, considera-se essenciais as atividades de mercado, serviço delivery, farmácia, unidade de saúde, serviço de segurança privada, serviço funerário, postos de combustível, indústria, bancos, lotéricas, estabelecimentos voltados à alimentação e cuidados a animais. Então, isso aí já esclarece a dúvida do nosso amigo repórter. Mais uma pergunta de Andréia, do Acorda Cidade. O toque de recolher vai abranger a cidade toda ou alguns bairros? A ideia o decreto atinge a cidade. O que nós vamos continuar atuando em bairros específicos da nossa terra também. Então, com a Polícia Militar, a Polícia Militar vai apresentar as propostas para algumas áreas que vão ser realizadas alguns tipos de barreiras, para que nós possamos verificar a identificação de pessoas e esse trânsito de pessoas também. Mas o decreto é feito para a cidade de Feira de Santana. Me permita, complementando o prefeito, Andréa, é isso? Andréa, é impossível, Andréa, em nenhuma cidade do mundo, nós fazermos valer, numa cidade do tamanho de Feira de Santana, um decreto com toda a rigidez que, por acaso, esteja no escrita, né? Em sendo assim, a nossa busca vai ser uma busca pela conscientização e a atuação nos locais aonde a gente tem percebido que há a circulação das pessoas, certo? Lógico que, como foi feito no início, o pedido é de conscientização para a população de Feira de Santana. O decreto dá uma sustentação à autoridade para atuação em determinada circunstância. Então, vemos que é apenas um lastro jurídico, para que desse lastro jurídico possa se fazer uma ação. Mas observa-se que a expectativa e aquela ideia de que a cidade vai ser fechada, sitiada, isso não existe e não existirá em nenhum lugar hoje do mundo, justamente porque a gente não tem a necessidade disso.
a busca é justamente a consciência na população feirense. Pergunta agora do jornalista Denivaldo Costa, da Rádio Subaé. As pessoas poderão ir para a igreja, pois é liberado o culto para 50 pessoas. No decreto anterior, diz que é essencial. Também está liberado? A pergunta dele é na íntegra. Eu peço ao Major Lúcio que veja o enquadramento do decreto do governo do Estado com relação a essa questão aqui também. Peço que Lúcio possa dar uma informação a respeito desse assunto. É interessante a gente observar que no decreto estadual que não há previsão para esse tipo de evento. Então, em sendo assim, há a autoridade das leis, e nessa autoridade das leis, para o período do dia 13 até o dia 19, das 18 às 5 horas da manhã, está vedado, está suspenso, é proibido a realização de cultos ou manifestações nesse sentido da pergunta. Reiterar, Denivaldo, que por ser um decreto de cunho estadual editado pelo governador, ele tem força acima do decreto municipal neste caso. Pergunta agora do jornalista Rafael Velame, Rádio Globo. Prefeito, para ficar claro para a população, o que muda efetivamente na cidade? Após as 18 horas, nada pode funcionar? Quais são as exceções? Indústrias vão funcionar normalmente? O cidadão que desrespeitar o toque de recolher será punido? De que forma? Quem pode trafegar pelas ruas? Bom, do ponto de vista do que está no decreto, Rafael, tudo que está funcionando hoje, né, como nós estamos colocando nas nossas características com os essenciais, o que nós vamos ter, e é bom que a gente repita aqui, essenciais as atividades de mercado, serviços de delivery, farmácias, postos de combustíveis, essas áreas continuam como essenciais. No entanto, à noite, as restrições de funcionamento vão acontecer com relação a todos esses serviços ao mesmo tempo também. O que nós vamos, de agora, fiscalizar, e a Polícia Militar que vai fazê-lo, são as ações que dizem respeito à restrição efetiva. A sua pergunta, eu gostaria que o Lúcio pudesse também esclarecer, o que é que pode acontecer claramente após as 19 horas, Lúcio, e as pessoas devem portar que tipo de documento para que isso possa ocorrer. Ok, a pergunta é bem interessante para que a gente analise a questão do decreto, e há uma previsão no decreto em que os órgãos especiais vinculados à Secretaria de Segurança Pública observarão a incidência dos artigos 268 e o artigo 330 do Código Penal, nos casos de descumprimento do dispositivo desse decreto. Esses dois artigos, eles dizem respeito o artigo 330 é o crime de desobediência, o qual consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, e o artigo 268, infligir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propaganda de doença contagiosa. E aí tem toda uma definição. Os dois artigos, eles, por serem crimes de menor potencial ofensivo, ele basicamente vai gerar uma consequência para a pessoa que cometer, mas será lavrado um TCO na delegacia, e a partir daí a pessoa vai responder na sequência do processo que será instaurado. Só complementando, Rafael, são as atividades essenciais, aquelas que podem ter as pessoas circulando a partir das 18 horas. E agora nós vamos ter, então, uma determinação de cumprimento com base em instrumentos legais também.
Pergunta agora do jornalista Hammurabi Dias, jornal Folha do Estado. A pergunta dele é para o Major Lúcio. Haverá punições a quem desrespeitar os horários do toque de recolher? Quais punições? É muito boa a pergunta, eu já havia respondido anteriormente, mas eu acho que é interessante a gente levar para a população essa circunstância, observando que não é interesse da Polícia Militar, não é interesse da Prefeitura Municipal, em momento algum, fazer valer as consequências do descumprimento desse decreto. Mas o decreto está sustentado em 2 artigos do Código Penal. O artigo 330, que seria crime de desobediência, desobedecer à ordem legal de funcionário público, e o artigo 268 do Código Penal, infligir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propaganda de doença contagiosa. Observando que estamos há cerca de 4 meses, né, no combate e com as ações em conjunto com a Prefeitura em Feira de Santana. E nesse período, conseguimos resolver todas as situações, que é uma situação nova, tanto para a Polícia Militar, em relação a se fazer a fiscalização, porque essa população, eles não são criminosos na essência da palavra, quanto para a população absorver. E nesses 4 meses, não registramos nenhuma condução para a delegacia sobre esses artigos, justamente porque conseguimos, com o poder do convencimento, trazer a população para o lado da consciência do estabelecimento desse tipo de decreto, né? Então, eu procuro responder a esse tipo de citação no sentido da consciência, no sentido da prevenção, no sentido da redução de risco, no sentido de diminuir a transmissão desse vírus. Então, a consequência está aí, como eu falei no início, o decreto faz apenas dar o lastro jurídico para a atuação dos poderes públicos, mas a ideia é trazer, através da prevenção, através da conscientização da população, a importância para que possamos ficar, neste período, do dia 14 até o dia 19, no período noturno, das 18 horas até as 5 horas da manhã, em suas residências, efetivamente. Mais uma pergunta do jornalista Hammurabi Dias para o prefeito agora. Essa medida do toque de recolher foi tomada na hora certa, prefeito? Cidades importantes como Juazeiro e Itabuna já tomaram essas medidas, porque só agora a Feira de Santana tomou essa medida. Porque nós decidimos exatamente agora, não precisava ser, não entendemos que era necessário que isso acontecesse já tão antes. Uma conversa com o governador, há pelo menos 3 semanas atrás, essa hipótese foi aventada, mas acabou não prosperando, né? Não houve uma sequência de fatos que nos permitisse que isso voltasse a acontecer. Semana passada, o governador nos faz essa proposta mais uma vez e, entendendo que esse momento permanece como um momento de alta transmissibilidade e que é necessário que as pessoas reduzam a quantidade de aglomerações e deslocamentos, nós entendemos agora ser o necessário para a Feira de Santana. Ele quer saber ainda quando começa a valer o toque de recolher aqui em Feira de Santana. Eu acho que a gente não pode insistir tanto no toque de recolher, porque nós não estamos fazendo um toque de recolher militar. O que nós estamos querendo fazer aqui é um toque de consciência, é um fique em casa. O mais importante não é o nome. Quando esse carimbo vem com o nome, ele traz um peso que não é o peso que nós queremos dar. Não é uma decisão militar. É uma decisão de pedido de consciência que as pessoas fiquem em suas casas. Amanhã, dia 15, a partir das 18 horas, nós começamos a implementá-lo depois e divulgaremos, a divulgação vai começar agora e durante o dia de amanhã, para que as pessoas tomem conhecimento e se preparem, inclusive, com seus próprios documentos, adequem as suas atividades para o que vai acontecer de fiscalizações a partir de amanhã. É bom que se saiba que a Prefeitura de Feira, quando decretou as atividades de funcionamento essencial, é por 24 horas. Atividades essenciais não terminam às 18 horas e depois disso,
as pessoas podem fazer outras atividades. Então, nesse momento, o que nós entendemos é que é necessário que essas restrições, por esse período, possam ser aplicadas. Pergunta agora do jornalista João França, da TV Subaé. O município, com apoio da Polícia Militar, vai fazer o toque de recolher ser cumprido de que forma? Com rondas ou barreiras? Já existe um esquema montado em relação a isso? Discutimos hoje com o Coronel Luziel pela manhã, juntamente com a Secretaria de Prevenção à Violência, com o secretário Saulo, também da SMTT, com o Dr. Cleudson, que é lá do PROCON. Essa atividade continua toda ela organizada e atuante. Nós vamos continuar atuando também com o Major Lúcio. E existem, sim, estratégias adequadas que a própria Polícia Militar colocará de forma muito claramente, efetivamente, no momento adequado, mas nós vamos fazer com todas as medidas que forem possíveis e necessárias para fazer que isso seja efetivamente funcionante. Pergunta agora do jornalista Carlos Augusto, editor do jornal Grande Bahia. O governador Rui Costa inaugura nesta quarta-feira o Hospital Geral Clériston Andrade II, com 40 leitos de UTI para a Covid-19. Com a oferta dos leitos, o senhor pretende distensionar as medidas restritivas de atividade de Feira de Santana? O senhor até já respondeu essa pergunta, no início da coletiva, se o senhor quiser completar. Completarei, Renata. Pretendo sim. E para isso nós adaptaremos o que for necessário nesse decreto. A restrição que o decreto fala muito claramente são restrições noturnas e isso não impede que nós possamos rever, já que, se por acaso todos os leitos forem entregues, estou falando de uma abertura completa do Hospital Clériston Andrade, nós teremos condição sim de rever essa posição. Mais uma pergunta do Carlos Augusto. O governador Rui Costa publicou o decreto incluindo Feira de Santana na categoria 2 das medidas de restrição de atividade, com efeito para o período de 13 a 19 de julho. O senhor pretende adequar alguma medida do decreto municipal em vigor, levando em consideração o decreto estadual? O que for necessário fazer para poder adequar um decreto a outro, sim. Inclusive, o doutor Cleudson está aqui exatamente para nós avaliarmos. De qualquer forma, o que nós vamos fazer? Permanecemos nas atividades que já vínhamos com a nossa fiscalização preventiva integrada. Continuamos hoje, por exemplo, durante todo o dia, amanhã. Continuamos com nossas atividades em bairros e em distritos e continuaremos também ampliando essas atividades com ações com a Polícia Militar com relação à verificação de deslocamentos de pessoas ou em determinadas áreas da nossa cidade no período constante do decreto, que é o período noturno. Quais aspectos destacaria para a população, observando no decreto estadual as medidas que restringiu as atividades e que não foram adotadas pelo município de Feira de Santana? As medidas dizem respeito às que nós já adotamos, somente que, a partir de agora, o decreto restringe mobilizações noturnas. E é importante que isso possa ser visto. Adaptações podem ser necessárias, a gente vai discutir no seu devido tempo, mas uma parte dessas ações noturnas são ações de bares, ações de jogos em áreas esportivas desnecessárias, com aglomerações, enfim, são áreas que não são essenciais. Portanto, nós entendemos que o decreto restringe algumas dessas ações que precisam e devam ser evitadas para não aumentar a transmissão de vírus, especialmente no momento que nós estamos agora, que é um momento no qual a oferta de UTIs não é oferta segura para que nós possamos ter uma transmissão ainda maior desses casos. Sem mais perguntas dos jornalistas, agradeço a participação de todos os colegas na coletiva e a gente encerra agora. Quero passar a palavra ao Major Lúcio para que, em nome da Polícia Militar, ele possa fazer também o seu encerramento. Senhores, aqui o nosso encerramento vai no sentido de pedido, né, de convidar a população de Feira para que, mais uma vez, se unam no sentido de nós buscarmos realmente diminuir o contágio dentro de Feira de Santana. É interessante a gente observar que a população de Feira, sempre que foi chamada, sempre que foi convidada para uma ação a serviço coletivo, ela chegou junto. E, nesse momento,
eu gostaria de convidar mais uma vez a população de Feira para que, nesse período do chamado toque de recolher, que eu acho que é mais um toque de acolher, que a gente possa observar e reajustar a vida para esse pequeno momento, para depois a gente analisar, observando que o interesse coletivo está acima dos interesses individuais, certo? A Polícia Militar se colocar à disposição de tudo, combatemos acima de qualquer situação, qualquer tipo de excesso. Por isso é que a ideia da Polícia Militar é a conscientização da população para a não utilização das circunstâncias relacionadas ao cumprimento, e a ideia é justamente essa: a Polícia Militar está à disposição da população e à disposição da Prefeitura de Feira para que a gente possa cumprir esse decreto. Em nome do Governo do Estado, eu gostaria também de agradecer ao prefeito por essa relação amistosa e essa relação em que nós nos ajudamos em prol da população feirense. Muito obrigado. Prefeito, um minuto, tem perguntas de 2 jornalistas aqui. Hammurabi, que ficou com a dúvida, ele quer saber o seguinte: se o toque de recolher pode ser prorrogado? Caso prorrogado, como fica o retorno do Campeonato Baiano com partidas agendadas em Feira de Santana? Poder ser prorrogado, sim, vai depender da nossa avaliação. Então, Hammurabi, eu vou aguardar exatamente a conclusão desse decreto para que a gente possa fazer esse tipo de avaliação. Tem mais uma pergunta aqui do jornalista Rafael Velame, da Rádio Globo, que ele ficou com a dúvida com relação ao delivery. Delivery de serviço essencial ou de alimentos? Restaurante também pode? Ele está querendo tirar essa dúvida com relação aos deliveries. O que é que pode realmente com relação aos deliveries? Delivery... Serviços delivery, nós entendemos que é delivery de alimentos, não é serviços comerciais. Entendemos, então, que do ponto de vista de essencialidade, os deliveries de alimentos, sim, esses deverão permanecer. Outros tipos de entrega não se enquadrariam, nesse momento, em essencialidade. Quero concluir, então, agradecendo ao Major Lúcio, agradecendo ao Coronel Luziel, que esteve conosco aqui pela manhã, agradecer ao governador do Estado, agradecer ao Major Moacir Lima, secretário, agradecer ao Tenente Yuri, que aqui da Polícia Militar, que é da área de comunicação, secretário Edson Borges, secretário Saulo Figueiredo, Paulo Aquino, que aqui estão, agradecer também a Cleudson Almeida, agradecer a Renata Maia, que nos acompanha aqui também, a Ordaxson, a Ricardo e a todos que conosco trabalharam neste momento. Um abraço a todos e que venhamos a ter menos do que um toque, mais um toque de consciência, um toque daquele que é importante que a gente lembre que é melhor que a gente proteja a nossa vida. Então, menos que um toque de recolher, mas um toque de acolher. Um abraço, boa tarde, obrigado.